Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus como fundamento para reflexão, para o estudo bíblico dessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 25. Eu mesmo vou fazer a leitura desse texto, os irmãos acompanhem. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Meus irmãos, o que é impressionante quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com o Senhor, através das experiências que a gente tem na igreja, através do estudo da palavra de Deus, é a percepção do poder da palavra do Senhor. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra de Deus, toda vez que o texto se refere ao enunciado de uma orientação, de uma repreensão, de uma consolação vinda da parte de Deus, através de um anjo, através do próprio Deus, ou através de um profeta, o texto se refere. E a palavra de Deus, lá no hebraico, ela vem seguida de um adjetivo que é ayá, que é vivo, viva. E aí você juntando esse adjetivo ao substantivo palavra, você gera a palavra viva, radabar hayayar, que quer dizer a palavra viva do Senhor. Para o judeu, nas escrituras do Antigo Testamento, isso significa o quê? Que a palavra viva, ela é viva, porque ela emana de Deus, ela tem a natureza do Senhor, mas ela é como se fosse um organismo vivo, um ser vivente em si mesmo. Ela tem vida em si mesma, mas ela tem a mesma natureza do Senhor, porque é parte dele. E aí isso aí faz você lembrar o quê? A palavra viva, lá no hebraico, que se refere no Novo Testamento, a palavra viva do Senhor, que é o próprio Cristo encarnado. Que segundo João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, é o Logos de Deus. A palavra de Deus que se fez carne, e o verbo se fez carne. Por que o verbo se fez carne? Porque
as profecias do Antigo Testamento, elas prometiam um Salvador. E essas profecias foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, Deus e homem. Por isso que é a palavra encarnada, porque ela se concretiza, a palavra se personifica, se cumpre na pessoa de Jesus. O poder da palavra do Senhor está presente nesse texto. E é sobre isso que nós vamos falar. Quando você lê esse texto, do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, você pode pensar, os personagens principais desse texto, Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória a Ele. Mas eu destacaria outro. Você pode pensar, João Batista, eu destacaria outro personagem. Você pode pensar, os futuros apóstolos, lá os irmãos André, Pedro, Tiago, João, todos eles são importantes, mas o que ressalta lá do fundo, que pode ter uma importância ainda que subterrânea, e que nós vamos escavar isso para trazer à tona na noite de hoje, é o personagem principal, é o protagonista principal desse texto, que é a palavra de Deus. E aqui nós vamos analisar nessa noite as várias manifestações do poder da palavra de Deus agindo, transformando os lugares, agindo sobre o tempo, resistindo ao passar dos anos e agindo sobre as pessoas, transformando todos os lugares por onde ela passava. É interessante que esse texto começa falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ouviu, que ele ficou sabendo que João Batista havia sido preso. Então, ele e João Batista estavam lá ao sul do território de Israel, que é a Judéia. Irmãos, muito importante, o território da Judéia, de Israel, naquela época de Jesus, Israel era uma colônia do Império Romano. E ela era dividida em 3 regiões: ao sul, a Judéia; no centro, a Galileia; e lá ao norte, a Samaria. E veja bem, você consegue perceber que Jesus Cristo, ele sai lá do sul, lendo os primeiros versículos da Judéia, e aí ele vai para a Galileia. Mas lá na Galileia, ele não fica em Nazaré, que era a cidade que ele cresceu, menininho, cresceu com seus pais, mas ele vai para uma outra cidade um pouquinho mais acima, que é Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Queridos, você pode pensar o seguinte: por que Jesus Cristo saiu lá do sul e foi lá para o norte, quando ele ficou sabendo que João Batista tinha sido preso? Você pode pensar que Jesus Cristo saiu peregrinando, subindo o território de Israel, porque ele estava com medo de Herodes, que tinha mandado prender João Batista. Mas Jesus Cristo, ele fez essa peregrinação, não foi porque ele estava fugindo, não foi porque ele estava com medo, mas foi para dar continuidade à pregação da palavra. Aí quando você vai lá para o versículo 17, você vê que Jesus Cristo ele foi para Cafarnaum, e daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, essa frase de Jesus Cristo, que era o tema da sua mensagem, ela é literalmente igual, ipsis literis, sílaba por sílaba, palavra por palavra, ponto por ponto, a pregação de João Batista. Se você for lá para Mateus, capítulo 3, versículo 2, você pode ler que é simplesmente o mesmo enunciado: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista. Jesus Cristo, ele peregrinou, não foi para fugir, mas foi para dar continuidade à pregação de João Batista. Queridos, isso traz um significado muito importante.
o poder da palavra de Deus. O primeiro aspecto do poder da palavra de Deus que a gente está trazendo à tona da leitura desse texto é que ele não depende de pessoas. A palavra de Deus, ela é autônoma. A palavra de Deus, ela não depende de pessoas para cumprir os seus propósitos. Pessoas vêm, pessoas vão, a palavra permanece a mesma, independente de quem está anunciando. Se um parar, a palavra não vai parar, porque outro vai tomar o seu lugar. A gente está falando de prisão. João Batista estava preso, e ele não podia mais pregar, aí veio Jesus Cristo, tomou o lugar dele e passou a pregar a palavra. Paulo passou por isso também. Paulo estava preso em Roma, encarcerado, e o que ele escreveu para Timóteo? Ele escreveu na segunda epístola para Timóteo, capítulo 2, versículo 9, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. A palavra de Deus, ela não está acorrentada. E a gente sabe, Paulo estava preso. Ele perdeu o seu direito de ir e vir. Mas mesmo assim, a palavra circulava e transitava e caminhava ao redor de si. Ele pregava para a guarda pretoriana. Ele pregava também para os mais altos escalões das câmaras reais, ao ponto dele falar para Timóteo que até os da casa de César ouviram a palavra. Ele, com seu exemplo de perseverança, ele influenciava os seus irmãos missionários que estavam em liberdade, e eles, entusiasmados com seu exemplo, passavam a pregar com maior intrepidez. Queridos, nós vemos um outro exemplo aqui de pessoa que foi cerceada no seu cumprimento do seu dever de pregar a palavra. Nós vemos o exemplo de uma pessoa que foi amordaçada, de uma pessoa que foi cerrada ao meio, que é o profeta Isaías. Aqui nós vemos a profecia do profeta Isaías, nos versículos 14, 15 e 16, que Jesus Cristo, ele saiu da Judéia e foi lá para Galiléia. Isso ele fez para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, capítulo 14, terra de Zebulon, terra de Naphtali, aonde existia a morte, com Jesus Cristo passou a ter vida, onde existiam as trevas, passou a ter luz. O que significa isso? Eles cerraram o profeta no meio. Mas séculos e séculos e séculos depois, aquela palavra que ele tinha proferido não foi eliminada. Ela teve o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. Os homens podem ser presos, as pessoas podem ser intimidadas, até mortas, mas a palavra de Deus, ela não para. Ela não para. Jesus Cristo deu continuidade à pregação de João Batista. João Batista tinha sido preso, não podia mais cumprir o seu papel. Jesus Cristo tomou o seu lugar com o mesmo conteúdo da mensagem. Mas Jesus Cristo ficou 3 anos no cumprimento do seu ministério. Depois ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto aos céus. E como aquelas corridas de revezamento com bastão, que o corredor cumpre o seu trajeto e depois ele, terminado o seu trajeto, ele passa o bastão para o seu colega da sua equipe continuar o percurso. Jesus Cristo deixou seguidores. Jesus Cristo não estava mais entre nós. Jesus Cristo não estava mais aqui pregando. Ele cumpriu o seu papel, foi para junto do Pai, se silenciou, mas a palavra de Deus continuou a ser pregada. Através de quem? Através daqueles pescadores que nós vemos a partir do versículo 18. Ele foi caminhando junto do mar da Galileia e viu irmãos, Simão, que era chamado Pedro, André, e também viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e aí diz assim para eles: vem comigo que eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens foram transformados. E aí, com a partida de Jesus para os céus, eles deram continuidade à palavra de Deus. Queridos, isso traz para a gente
um grande significado. Começou com João Batista, continuou com Jesus, teve prosseguimento com os apóstolos. Os apóstolos se foram, mas a continuidade da pregação da palavra agora cumpre ser feita através de mim e de você. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui algumas implicações práticas de tudo isso que a gente falou. A primeira delas é o seguinte, que a palavra de Deus, ela manifesta o seu poder, em primeiro lugar, que ela não depende da gente. Ela não depende da gente. João não podia pregar, veio Jesus. Jesus Cristo se foi, veio os apóstolos se foram, agora continua através da gente. Queridos, isso traz uma lição, em primeiro lugar, de responsabilidade. Não queira se furtar a sua obrigação de pregar a palavra de Deus, porque se você não fizer isso, pode ter certeza que você vai passar pelo constrangimento diante de Deus, pelo infortúnio diante de Deus, de ser substituído por outra pessoa. Deus, Ele te usa, mas Ele não depende de você. A palavra, ela te usa, mas a palavra não depende de você. Se você, pai, que não cumpre o seu papel de pregar para sua esposa, de confortar o coração dela através da palavra, pode ter certeza que Deus vai levantar um outro homem para fazer isso. Pai e mãe, se vocês não cumprem o papel de estar instruindo seus filhos através da pregação da palavra, pode ter certeza, Deus vai levantar outra pessoa para fazer isso, e eles não vão deixar de ser instruídos. Você que tem a obrigação de anunciar o evangelho para as pessoas do seu trabalho, do seu condomínio, da sua rua, do seu círculo social, se você não fizer isso, pode ter certeza, Deus vai levantar outra pessoa, porque a palavra não depende de você. Deus te usa, mas Ele não depende de você. Aí você pode pensar, pastor, mas é então uma lição de acomodação, porque se eu não fizer, outra pessoa vai fazer, então está tranquilo, não importa quem faça, vai ser feito, mas não queira passar pelo infortúnio, pelo desprivilégio de ser substituído na obra de Deus. Isso é muito triste. É interessante que os homens do Novo Testamento, João Batista, os apóstolos, eles eram impedidos, Paulo, de pregar a palavra porque eles eram presos. O problema é que nos nossos dias nós aprisionamos a palavra de Deus, não porque nós estamos atrás de uma grade de ferro, mas porque a palavra de Deus é aprisionada nas nossas gargantas por causa da timidez, por causa da preguiça, por causa do relaxo, por causa do acanhamento, por causa da negligência. São prisões tão simples de você derrubar. Derrube essas palavras, solte a palavra de dentro da prisão de você mesmo. Bom, em primeiro lugar é uma responsabilidade, mas em segundo lugar, existe no poder da palavra de Deus uma lição de fortalecimento para nós. Sabe por quê? Porque o poder da palavra de Deus, ela é capaz de transformar pessoas. Nós vimos aqui os pescadores, os futuros apóstolos, eles eram pescadores de peixes, mas a palavra de Deus o transformou, porque Jesus Cristo olhou para aqueles homens e disse assim: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles foram transformados, não eram mais pescadores convencionais, mas agora eram pescadores de homens, eles foram transformados. Quando Jesus Cristo deu cumprimento para a profecia do profeta Isaías, saindo lá da Judéia, indo lá para Galiléia, foi para cumprimento da profecia do profeta. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, onde tinha morte, houve vida, onde tinha treva, houve luz, a transformação. Primeiro lugar, o poder da palavra do Senhor é uma lição de responsabilidade. Segundo lugar, é uma lição
de esperança, de fortalecimento para nós. Acredite no poder de transformação da palavra do Senhor. Você pode estar orando pela transformação do seu marido. Você, esposa que está aqui. Você, marido que está aqui, pode estar orando pela transformação da sua esposa. Você que é pai e mãe pode estar orando pela transformação do seu filho. Você que está aqui pode estar orando pela transformação daquele seu colega de trabalho, para aquele seu colega da academia, seja lá onde for, que você gosta dele, que você quer ver ele aceitar Jesus antes de partir. Não perca as esperanças, porque o poder da palavra de Deus, ela transforma aonde ela se manifesta, nas terras por onde ela passa, e as pessoas que a ouvem. Existe uma outra lição que eu quero compartilhar com os irmãos, que nos traz encorajamento. É o poder de multiplicação da palavra do Senhor. Aqueles homens, futuros apóstolos, eram pescadores às margens do mar da Galileia. E aí Jesus Cristo, com a palavra dele, disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Quando nós lemos os versículos 23, 24 e 25, nós vemos que por onde Jesus Cristo passava e os apóstolos passavam, multidões de pessoas o seguiam, iam experimentando os seus milagres, iam sendo curadas, iam sendo confortadas, iam sendo saradas, e multidões o seguiam. Quando você vai pescar, você usa a rede, e você lança a rede, a tarrafa, e você recolhe e traz uma multidão de peixes. Mas agora aqueles homens, a partir do versículo 23 em diante, eles estavam jogando a sua rede, que era a palavra de Deus, e multidões de homens estavam seguindo-os. Eles conseguiam apanhar multidões de pessoas. Nós precisamos aprender o poder de multiplicação da palavra de Deus. Você sabia que uma vez houve um congresso e chamaram um pregador muito conhecido para pregar? E aí ele disse assim: eu quero saber como vai ser esse congresso, quantas pessoas terão lá? Aí a pessoa que fazia o convite disse assim: nós vamos ter um público de 100 pessoas. Aí aquele pastor disse assim: olha, você vai me desculpar, querido, mas eu não prego para público de menos de 1000 pessoas. 100 pessoas para mim é muito pouco, eu não prego. Mas vamos fazer um acordo? Se você se comprometer comigo, se você prometer aqui para mim, que cada pessoa dessas 100 falar a palavra que eu pregar para mais 10, 1000 vão ser alcançadas, e aí eu aceito lá pregar. Meus queridos, nós temos que confiar no poder de multiplicação da palavra do Senhor. Isso há de nos encorajar. Uma quarta e última lição de encorajamento que eu queria compartilhar com os irmãos, de encorajamento e de paciência, responsabilidade, esperança, encorajamento, e em último lugar, para a gente encerrar, uma lição de paciência. Vejam bem, há aqui o cumprimento de uma profecia. Jesus Cristo saiu da Judéia, foi lá ao norte, na Galileia, isso para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A terra que vivia nas trevas passou a ter luz, a terra que vivia na morte passou a ter vida, terra de Zebulon, terra de Naftali. Queridos, do enunciado dessa profecia lá no Antigo Testamento até o cumprimento dela, passaram-se mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. A palavra de Deus, ela jamais tarda, mas ela se cumpre no momento certo. Quanto tempo aqueles homens da Galileia, da terra de Naftali e Zebulon, esperaram pelo cumprimento dessa profecia, lendo as escrituras nas sinagogas todos os sábados, geração após geração, até que ela se cumprisse. Você pode estar orando faz anos e anos pela conversão de alguém. Saiba de uma coisa:
no tempo certo, essa palavra há de se cumprir. Você pode estar orando por um livramento, você pode estar orando por uma restauração, pela transformação da sua vida. Parece que está tudo fora do lugar, as coisas não estão como você gostaria que tivessem, não está andando no caminho certo, não está aprumado os seus passos. Meu irmão, tenha paciência, porque no tempo certo há de se cumprir. Não é porque ela não aconteceu hoje, não se cumpriu hoje, que ela não há de ser cumprida. Tudo que Deus anuncia há de ser cumprido. E Deus, através de Jesus, tem promessas de consolação, de livramento, de perdão, de restauração e de edificação para nós. Confie no poder da palavra do Senhor, e Deus abençoe a sua vida eternamente. Nós vamos encerrar esse culto, convidar o pastor Vitor a nos elevar a Deus com uma oração, despedindo os irmãos e empretando a bênção. Vamos orar, irmãos, em pé. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, porque a Tua palavra é viva, ela fala ao nosso coração, e Cristo Jesus é a palavra encarnada, o verbo do Senhor, e nós muito louvamos a Ti pelo aprendizado que podemos buscar, ó Pai, vindo do alto céu. Que no nome do Senhor Jesus, o poder do Teu Evangelho, a palavra viva da cruz, transforme as nossas ações, os nossos pensamentos, para a honra e glória do Seu nome. E que nós possamos, ó Pai, viver em harmonia com a Tua palavra, anunciando a Tua palavra, à espera da Tua palavra, todos os dias de nossa vida, em Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.